Tem pelo cargo Donald Trump, do Republicanos, candidato à reeleição, e Joe Biden, do Democratas. Essa eleição aí que é marcada pela polaridade entre os candidatos e é decisiva para a democracia em tempos de pandemia global. E aí, para entender melhor o que está em jogo, a gente vai conversar agora com o Vladimir Feijó. Ele é professor de Relações Internacionais do IBMEC e da Faculdade Arnaldo Jansen. Bom dia para você, Vladimir. Seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia, Carol. Muito obrigado por me receber. É uma satisfação grande conversar com vocês e todos os ouvintes. Satisfação é nossa. Vladimir, como é que está essa situação? Então, a gente tendo aí esse dia decisivo aí hoje na eleição dos Estados Unidos, todos os olhos, o mundo inteiro aí voltado para essa eleição, né? Exato, Carol. O caso da eleição deles é bem diferente da nossa, porque lá o voto é facultativo. O dia de hoje é muito importante, porque ele vai medir o apoio dos eleitores a qualquer um dos candidatos, saindo de casa, saindo da sua rotina do trabalho e ir votar. Essa é uma eleição um pouco diferente, porque já temos notícia que mais de 100 milhões votaram antecipadamente, fisicamente ou mandaram por correio, mas ainda tem aí um número elevado, por volta potencialmente de 100 milhões de pessoas, que pode conduzir para um lado ou para o outro, né? Dependendo de quem sair hoje para votar, for para votar em favor do Trump ou votar em favor do Biden. Vladimir, bom dia. João Henrique do Vale. Sobre essa questão do voto, né? Parece que tem previsão de ser recorde de presença da população. O que a gente pode falar sobre isso? O que está motivando essa votação? Ô, João, alguns analistas, e eu estou no meio, enfatiza que a política adotada por republicanos na última década de mudar os distritos, mudar a distribuição dos eleitores, porque lá não é como o nosso, né? A eleição é proporcional e sim se vota em cada distrito, e também mecanismos de dificultar, reduzindo a quantidade de ambientes de votação, proibindo de pessoas condenadas de votar mesmo depois de ter cumprido a pena, gerou um retorno. A sociedade quer ter sua voz ouvida. Então, a presença massiva nesse sentido, olha, queremos ser ouvidos, mesmo em pandemia, mesmo em dificuldade, nós não queremos que políticos afetem a democracia. A voz do povo tem que ser respeitada e não mexer na legislação para dificultar o voto. Provavelmente isso. Professor Vladimir, a gente vê nos Estados Unidos, já observou-se isso na eleição de Hillary Clinton, e tudo indica que nós veremos também na eleição de Trump com Clinton, e agora tudo indica que nós veremos novamente na eleição de Trump com Biden, o voto popular dando ampla maioria para os democratas, mas uma incógnita com relação ao comportamento do colégio eleitoral. E aí vem aquela pergunta do brasileiro que observa a distância. Que raios de colégio eleitoral é esse que não representa o que quer o voto popular? Explique para este pobre sul-americano o que acontece lá. Eles têm uma Constituição que existe há muito tempo. No mundo sem televisão, um mundo antes disso sem rádio, um mundo disso sem rodovias e ferrovias. Então, quando o país foi criado e a Constituição adotada, eles imaginaram que seria caótico fazer uma eleição para presidente sem que o eleitor comum conhecesse quem eram os candidatos. Então, eles criaram um esquema de eleição indireta. Uma eleição indireta que mutuamente atende também à ideia de federalismo, que dá voz aos estados e aos governos regionais, forçando os candidatos a fazer campanha no país inteiro, e não apenas nos grandes centros urbanos, não apenas no litoral. Então, os estados menores, eles acabam que têm chance de impactar na eleição geral. Califórnia, Flórida, Nova York, Texas são muito importantes, porque eles carregam muitos eleitores desse colégio eleitoral. Mas estados menores, por questão de equilíbrio de forças entre democratas e republicanos, por não ter uma filiação tradicional mais favorável a esse ou aquele partido, tendem a influenciar na decisão. Não sei, Paulo, se essa breve explicação do motivo pelo qual existe o colégio eleitoral explica ele em si. O que a gente tem é um conjunto de eleitores indiretos. O mesmo número de deputados federais e senadores vão para o colégio eleitoral. Como o número de deputados é proporcional à população, todos os estados iguais. Mas senadores, como a representação independe da população,
estados com população pequena acabam tendo um peso maior, uma atenção maior no resultado final. E isso significa, por exemplo, que nós teremos aí a possibilidade de uma eleição, mais uma vez, ser vencida pelo voto para um dos candidatos e vencida no colégio eleitoral por um outro candidato. Como é que, quando eu saio do meu estado, eu saio lá do Arizona e vou levar os votos para, como representante do colégio eleitoral, levar os votos para a presidência. Eu tenho uma representatividade do meu estado, por exemplo, se o meu estado deu maioria republicana, eu serei obrigado a votar num republicano? Se ele deu maioria democrata, eu serei obrigado a votar num democrata? Então, é a regra do ganhador da maioria leva tudo. A Califórnia tem uma clara tendência democrata. 55 do colégio eleitoral, uma população esmagadora, mas ganhando por volta de 85% democrata ou ganhando 50,001 vão todos do colégio eleitoral. Ohio, com uma população bem menor, a regra é a mesma. Quem ganha, ganha tudo. Então, sendo 80, 70, 59, etc., leva o bloco. Na esmagadora maioria dos estados, se candidata para ser eleitor, faz um juramento que se obriga a votar no que a maioria decidiu. Em um pequeno número de estados, menos do que 10, ele é livre para fazer isso, mas é raríssimo ele descumprir esse padrão e ele acaba votando na mesma sequência dos demais. Então é isso que acaba acontecendo. Pouco importa a população do estado, pouco importa qual foi a quantidade de maioria, a tendência é que os eleitores daquele estado votem no sentido da pequena ou grande maioria deste ou daquele partido. Quer dizer, se eu sou um representante do colégio eleitoral de um estado e os meus valores, as minhas crenças são republicanas, mas no meu estado venceu o voto à maioria democrata, eu terei a partir de agora que ser um representante do voto dos democratas para a presidência. Ô Paulo, na verdade o que acontece é uma lista fechada. Existem eleitores democratas e eleitores republicanos. E o povo vota, eu quero que sejam todos os eleitores da Pensilvânia, por exemplo, 20 democratas ou todos os 20 sejam republicanos. Mas aí, como eu disse, tem alguns poucos, menos do que 10, apesar dele ter sido eleito numa chapa, numa lista desse ou daquele partido, ele é livre para votar com a convicção dele, mas raramente isso acontece. Então, não vão proporção dos 20 da Pensilvânia, não vão 6 de um e 14 de outro, vão o bloco total, só para um partido ou só para outro. Lembrando que esse é um dos estados que tem falado que vai fazer grande diferença nessa eleição, e na anterior a diferença não foi superior a 12 mil votos, é muito apertadinho a eleição. Professor, a gente fala também nos Estados Unidos do voto pelos Correios. Então, queria fazer dois questionamentos sobre isso. Primeiro, o tanto que esses votos podem mudar, né, as eleições, né? Qual que é a influência desses votos pelos Correios? E esse questionamento do presidente Trump sobre esses votos, ele querendo entrar na justiça. Falar um pouco sobre isso também, o que isso pode ocasionar nas eleições desse ano. Olha, o voto pelos Correios nos Estados Unidos existe há décadas por circunstância do próprio país. Ele tem uma base militar muito grande, dentro e fora, e para dar direito de voz dos militares foi estabelecido esse esquema. Pegou muito mal o Trump falar contra esse voto militar diante as tropas, né? Parece antipatriótico, você quer o nosso apoio, mas não quer que o nosso voto compute. Entretanto, por causa da pandemia, esse direito de voto pelo correio foi expandido para evitar caos durante as eleições, naqueles poucos locais onde a votação acontece, e permitir também que se dilua, né? Que as pessoas possam ir votando aos poucos. Então, o volume realmente surpreende. Tem estados, por exemplo, que só o voto por correio, sem contar o voto presencial, já foi maior do que toda a votação na eleição anterior. Talvez o que o Trump tenha de alguma legitimidade, né? Tá fácil demais votar. Mas é uma discussão que eu não concordo muito entre o direito de voto ou então o privilégio de voto. Ele tende a defender que o voto não devia ser tão fácil assim. Com relação ao colégio eleitoral, me desculpe se insisto no tema, mas é porque, sabe como é que é, né? A gente tem que entender plenamente para poder... É diferente do nosso, claro, É completamente diferente do nosso. Hoje nós estamos vendo o voto popular. O voto popular vai definir, então, a tendência de cada
estado e quando os representantes do colégio eleitoral votarão? Ótimo. Eles não têm Tribunal Superior Eleitoral. Quem define quem ganhou é a Justiça Local. Na maioria dos estados é inclusive dentro do distrito. Cada um dos estados tem que consolidar o resultado da eleição e, em 8 de dezembro, enviar para o Congresso Nacional quem serão os eleitores. E para encerrar a votação, a data limite, então, é dia 8, que haverá a votação no dia 14 de dezembro. Votação essa que tem que ser confirmada pelo Congresso, salvo engano, no dia 6 de janeiro. Mas hoje, com o final da votação popular, já se tem, então, um oriente do que serão os representantes ou não? É possível que sim, em especial se a gente conseguir o resultado dentro dos distritos. Aqueles distritos que têm muitos republicanos, aqueles distritos que têm muitos democratas, a gente pode fazer uma fotografia de votos ainda a contar que estão chegando por correio ou foram os votos realizados antecipadamente. Mas o total de votos a gente tem que aguardar provavelmente uns 10, 14 dias, no máximo, no início de dezembro. Espero eu que não vai alargar tanto assim, não. O professor quer arriscar um palpite aí, quem leva a eleição dos Estados Unidos? Ô, Carol, eu preciso acompanhar um pouco mais como acontece o comparecimento no dia de hoje. Eu não me deixo vencer pelas pesquisas de âmbito nacional. Olhando as pesquisas de âmbito estadual, parece que o Biden tem uma tendência, mas vai depender do eleitor do Trump sair de casa e votar. Se esse eleitor fizer isso, isso se reverte completamente em favor do Trump. Tá aí, então a gente conversando com... Vou dizer, Oi, desculpa. a última coisa. O Biden tem um apoio muito grande em centros onde o núcleo, onde a tendência já é a favor republicana. Esse núcleo tem que ser muito forte, tem que ter votado em um volume muito maior para compensar os republicanos, que tendem a votar mais hoje do que antecipadamente. Tá aí a gente conversando então com o Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC, da Faculdade Arnaldo Jansen. Tem uma live sua hoje, né, professor? Faz aí o convite para a galera. Se puder, eu agradeço. Eu sou parte de um grupo de estudo, somos 6 professores e 14 alunos. Nós vamos estar ao vivo a partir das 18 horas e ficaremos até às 24, intercalando entre a gente e convidados externos, repercutindo a eleição. Quem quiser acompanhar, procure, por favor, no blog.ibmec.br. Tem lá os eventos, pode se inscrever. Serão todos muito bem-vindos. Aí, professor Vladimir Feijó. Vladimir, muito obrigada aí por esse tempinho para conversar com a gente, fazer essa análise aqui das eleições dos Estados Unidos, viu? Muito obrigado, foi uma satisfação grande. Tá, e muito obrigado para quem reforçar o convite aí, tá aí na tela da live aí, né, para poder participar dessa live hoje. Diga, Paulo. E hoje no 98 Talks o professor Adriano Cerqueira vai participar conosco, o professor do IBMEC também vai participar conosco, vai falar um pouco mais sobre as eleições americanas. Nós vamos estar com o Talks às 19, de 19 às 20, num momento crucial da eleição americana. Sim. Nós vamos estar trazendo informações muito mais definidas e o professor Adriano vai acompanhar, dar uma sequência ao que o professor acabou de falar com a gente agora aqui, uma sequência nessa informação. Convido você, hein, a partir das 19, de 19 às 20, aqui no 98.